Pronto. Pronto? Pronto. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Que todos sejamos bem-vindos a esse ambiente de estudo. E nós fomos convidados para fazer esse seminário que coincide com a comemoração dos 160 anos do Livro dos Médiuns. É muito importante lembrar o objetivo desse evento. O que é um seminário? Seminário é um evento para disseminar uma ideia, uma informação ou qualquer coisa. E o objetivo aqui é considerar que Kardec, codificador, ele foi de uma extraordinária competência no sentido de cristianizar todas as atividades que envolvem a questão da mediunidade. Então, esse é o objetivo desse evento que estamos compartilhando, que é fazer compreender e disseminar a ideia de que a atividade mediúnica tem que ser algo que nos mostra como verdadeiros cristãos, nos seus objetivos e no seu exercício. Eu havia pedido a Simone para que apresentasse questões prévias, né? E ela me mandou essas perguntas, se todos têm mediunidade, quais são os tipos de mediunidade, como desenvolver a mediunidade e quais os deveres e responsabilidades de um médium. Na realidade, essas perguntas serão todas respondidas ao longo da nossa apresentação, né? Bom, nós vamos tentar fazer uma apresentação da estrutura do livro e durante um certo tempo, e depois nós vamos abrir para perguntas, e, na realidade, vocês têm que esperar o meu anjo da guarda chegar para ele me ajudar a responder. E caso eu não saiba responder, eu vou perguntar para vocês e vocês me ajudam. Então, na introdução, a experiência confirma que as dificuldades e desenganos encontrados na prática do Espiritismo se devem à falta de conhecimento dos princípios dessa ciência. Isso nos lembra muito a questão daqueles que criticam o Espiritismo, criticam a doutrina espírita. E alguém está com o som aberto aí, que era melhor fechar. E, nesse caso, a gente compreende bem que essas pessoas que criticam, que fazem essas observações, elas não são educadas no sentido de falar a respeito de algo que conheçam. Elas, a priori, elas criticam uma coisa que não conhecem. Mas, entre espíritas, nós também encontramos, entre aqueles que se dizem espíritas, nós também encontramos aqueles que muitas vezes se apressam em conceituar determinadas situações, quando, na realidade, precisariam estudar mais profundamente aquelas questões. Um desejo muito natural das pessoas é o de poder entrar em comunicação com os espíritos. Tanto é que o livro dos médiuns é o guia dos médiuns e dos evocadores. Então, isso é muito, muito natural. O que importa é como fazer isso. Incorreria em grande engano quem pensasse encontrar nessa obra uma receita universal infalível para formar médiuns. Embora cada um traga em si o germe das qualidades necessárias, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que criatura alguma pode provocar à vontade. Na realidade, essa questão aqui, ela é uma questão que perpassa por todos esses estudos e cursos de orientação mediúnica, preparação para trabalho mediúnico, e as pessoas se perguntam, eu sou médium? Não sou? Como é que o desenvolvimento faz sentido? Quer dizer, eu de nada posso passar a ser alguma coisa? Então, nós vamos compreender bem como é que isso é feito.
que acontece? Guiar, portanto, as pessoas que se interessam pela matéria, orientá-las quanto às possíveis dificuldades e estranhamentos, inspirá-las no seu cuidadoso estudo é o objetivo desse livro. Como instrução prática, portanto, ele não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de observar os fenômenos espíritos. Na realidade, o que Kardec quer dizer é que a instrução a respeito de mediunidade, evidentemente que não é só para aqueles que já apresentem alguma coisa nesse sentido ou que pretendam descobrir algo que podem ter na sua estrutura psíquica, no sentido de desenvolver mediunidade. O livro dos médiuns é para todos os espíritos. Nós vamos ver, na obra de Kardec toda, fica muito claro que ele convida a todos a desenvolver a cultura espírita. E para isso nós temos que estudar. Aos que dizem que encontram certa dificuldade de compreensão na maneira como a forma como os livros são escritos, se encontram certa dificuldade, é porque estão tentando aprender, e isso é muito bom. Mas nada que não se possa vencer. A prática do espiritismo é cercada de muitas dificuldades e nem sempre é isenta de perigos, que só um estudo sério e completo pode prevenir. Basta que nós estudemos seriamente para nada temer, porque nós vamos compreender bem os objetivos disso. A ignorância e a leviandade de certos médiuns têm gerado mais prejuízo do que se pensa na opinião de muita gente. O espiritismo, desde 1857, quando surgiu o Livro dos Espíritos, até hoje, ele realmente fez imensos progressos. Mas, como nós dissemos anteriormente, o que aconteceu foi que ficou muito claro que o Espiritismo é uma doutrina cristã. Então, nós nunca nos cansaremos de repetir: verdadeiro espírita e cristão são uma só coisa. Né? Quando eu fui ler o Livro dos Médiuns pela primeira vez, abri o Livro dos Médiuns, eu comecei a ler e me deparei com essa observação de Kardec. Quem queira ocupar seriamente da matéria deve ler antes o Livro dos Espíritos. Bom, fechei o livro e fui ler primeiro o Livro dos Espíritos. E, na realidade, a gente compreende que a mediunidade aguça a curiosidade, todas essas questões, todo mundo quer saber alguma coisa a respeito, todo mundo quer se instruir a respeito disso, né? Aí nós entramos na primeira parte. Há espíritos. Bom, uma coisa muito interessante que nós devemos considerar é que qual é a diferença entre ser materialista e ser espiritualista? Ora, o materialismo não admite a sobrevivência do espírito, não crê em espírito. Para ele, existe uma complexa situação intelectual que ainda precisa ser compreendida, só isso. Mas dentre aqueles que se dizem espiritualistas, surpreendentemente, existe uma crença muito superficial nesse sentido. Então, quer dizer, por que o espiritualista, aquele que se diz espiritualista e que diz compreender que depois da morte do corpo o espírito sobrevive, tem tantas dúvidas a respeito disso e existem tantos, vamos dizer assim, tanta estranheza no que fala o espiritismo. Então, Kardec coloca claramente isso. Quer dizer, se você é espiritualista, você crê em espíritos. Né? O que importa é compreender a verdadeira natureza dos espíritos. Ora, e se as pessoas, se os seres sobrevivem, para onde eles vão? E o que fazem eles? Né? É muito importante que nós, como espíritas, compreendamos que os espíritas nos convidam a ter uma atitude filosófica diante da vida.
Não foi à toa que se falou a respeito de buscar e achareis, pedir e obtereis, bater e abrir-se-vos-á. A vida é um livro aberto que espera ser folheado. Né? Então, o que às vezes nos falta é essa atitude filosófica de querer saber o porquê das coisas de uma maneira mais profunda, sempre honesta. Isso é o mais importante. Maravilhoso sobrenatural. Quer dizer, o Kardec fala que a crença nos espíritos, na história, ela sempre houve, quer dizer, sempre se falou a respeito disso, né? O conhecimento é que era muito superficial a respeito. E existe o sobrenatural? Bom, se algo pode-se dizer sobrenatural, é que não pertence à natureza. E as pessoas, realmente, quando pensam em espíritos, as pessoas que não são espíritas, muitas vezes, elas acham que essas coisas são fantásticas, nascem no imaginário e são maravilhas criadas para que se creia em alguma coisa que dê certo, né? Já que o mundo em que vive é tão caótico, tão convidando à desesperança e todas essas coisas. Nós vamos ver que, na realidade, tudo isso é natural. Para que se discuta uma coisa, é preciso conhecê-la, né? Então, as pessoas muitas vezes convidam, às vezes me convidaram para assistir o programa de televisão de outra religião. Eu expliquei para a pessoa: olha, eu sou espírita. Não, mas vai lá e assiste. Meu irmão, isso é uma questão de religião, e eu já escolhi a minha religião. Não tem nada contra a sua religião, não, mas eu já escolhi a minha. Aí ele insistia, aí eu resolvi aplicar uma casca de banana fraterna. Eu falei: então isso aí é melhor que o espiritismo? Ele falou: é muito melhor. Se você está dizendo isso, é porque você conhece o espiritismo profundamente, né? Eu falo: não, eu não. Ó, se você diz que uma coisa é melhor que outra, você só pode dizer isso quando você conhece as duas e pode comparar. E aí recebi o silêncio como resposta. Método. Kardec quis apresentar regras e normas para o estudo da mediunidade, né? E metódico de todas essas coisas. Diferenças de enfoques científicos. Existe a ciência chamada oficial e existe a ciência espírita também, que partem de princípios diferentes. Ora, se a ciência dita oficial é limitada em fazer suas experiências dentro do estreito espaço dos sentidos físicos, ela jamais vai admitir aquilo que transcende esses sentidos, né? Por isso que a ciência espírita leva em consideração essa outra parte do ser. Método. Classificação dos opositores. Existem os opositores materialistas por sistema, aqueles que realmente são honestos na sua proposição, que dizem que a ciência não prova, então não existe. Existem aqueles por indiferença, aqueles que não acreditam, não querem acreditar e não ligam muito para isso, né? Tem aqueles incrédulos, que é incrédulo por conveniência, porque acreditar nessas coisas seria revisar a sua atitude moral diante da vida, e eles não têm a menor intenção de fazer isso, porque eles estão muito bem vivendo os desejos e todas essas conveniências, né? Por covardia, aqueles que simplesmente não creem, mas têm até medo de que possa acontecer, eles não são pusilânimes, eles não pegam a matéria para estudar, para entender o que é. Por interesse porque não interessa a pessoa acreditar nessas coisas. Isso aí afronta os seus interesses pessoais, então ela resolve não ligar para isso. E por escrúpulos religiosos. Isso não é da minha religião, então eu não acredito nisso.
Classificação dos adeptos. Existem espíritas sem o saberem. Na vida da gente, a gente vê pessoas que têm determinadas atitudes e se pergunta, poxa, essa pessoa age dessa maneira e não é espírita, né? Na realidade, isso é do íntimo dela, a maneira de ela ser. É um ser moralizado, e quem é que diz que é imprescindível ser espírita para se moralizar? Ninguém diz isso, né? Espíritas experimentadores são aqueles que só gostam do fenômeno, só gostam da questão do fenômeno, querem estudar o fenômeno. Onde tem fenômeno, eles vão. Quando alguém fala que é importante se evangelizar, eles, subconscientemente, eles preferem a questão experimental. Espíritas imperfeitos, que na realidade são muitos de nós. Agora, existe uma diferença entre espírito imperfeito e espírito verdadeiro no seguinte sentido. Esses espíritos imperfeitos são aqueles que eles compreendem as próprias imperfeições, mas eles procuram esconder isso de si mesmo e dos outros. Agora, o verdadeiro espírita não significa que ele não seja imperfeito, muito pelo contrário. É aquele que reconhece as suas imperfeições e luta contra elas. E que é o mesmo que ser cristão, né? E existem aqueles espíritas exaltados, que são aqueles que, qualquer coisa que acontece, viu o que aconteceu? E a internet, então, está cheia dessas pessoas. São os novidadeiros, são aqueles que apresentam um monte de coisa e acreditam em tudo que acontece. É um exagero isso. Os sistemas do charlatanismo, que são aqueles que buscam enganar. Na realidade, sistema é o seguinte: sistema é um grupo de argumentos que justifica um tipo de pesquisa, né? Então, existem aqueles que acham que o espiritismo é charlatanismo. Existem aqueles que acham que é loucura. As pessoas ficam loucas e ficam dizendo que vêm espíritos. Ou alucinadas, né? Do músculo estalante é que existe um músculo, na realidade, é um osso, um músculo e um tendão ligado a esse conjunto, que se chama tendão curto fibular, que é um tendão que liga o pé à perna e que, de alguma maneira, as pessoas conseguem instalar. Então, alguém quis criar uma teoria de que, na realidade, as batidas, os barulhos, tudo isso eram feito desse tipo de processo, que eu nem entendo como é que isso é feito. Das causas físicas, né? Então, na realidade, o que as pessoas querem dizer é que tudo pode ser explicado por efeitos magnéticos, efeitos elétricos, efeitos energéticos e todas essas coisas. Kardec diz que isso é razoável de se pensar. Só que, quando se descobre que ali, por trás daqueles eventos, existe uma inteligência que age voluntariamente, independente da vontade daqueles que estão ali, aí a história é outra. Aí não é possível que seja só... A causa principal é inteligente. Do reflexo, queriam dizer que aquelas ocorrências simplesmente refletiam o modo de ser daquelas pessoas que estavam ali, aqueles experimentadores. Então, seria uma projeção palpável da inteligência daquelas pessoas, que também viu-se que não é possível, porque existe uma causa que independe da presença daquelas pessoas. Da alma coletiva, né? O que se fala é que estão ali... Quando as pessoas se reúnem, elas desprendem ali uma energia que possibilita esses eventos. Sonambúlico, que diz que é o próprio espírito que causa esses eventos. Claro, sonambulismo é quando o próprio espírito se manifesta, quando entra num estado que exclui a atividade, vamos dizer assim,
da vigília, mas isso não explica todas as coisas que acontecem, né? Pessimista ou demoníaco é aquele sistema que acha que isso aí é coisa do diabo. Então, não é possível, não importa, não examinam para ver as coisas que existem boas ali e simplesmente acham que se não é da religião da pessoa, é coisa do diabo. Unispírita e poliespírita. Aqui, nesse sistema unispírita, o que se quer dizer é que Jesus faz com que todas essas coisas aconteçam, só um espírito, né? E quando, na realidade, se contrapõe a isso o fato de que as inteligências elas são independentes e elas podem produzir os fenômenos de acordo com o modo de ser delas, com a vontade delas. E da alma material. Aqui é uma questão que diz que essas pessoas acham que só existe corpo e alma, não existe mais nada. Elas não pensam, não aceitam a existência do perispírito. Então, corpo e alma é todo o resto, né? Quando, na realidade, não é o que acontece. E a noção de perispírito é extremamente imprescindível para a compreensão de todos esses fenômenos. Aqui nós entramos na segunda parte. Ação dos espíritos sobre a matéria. Vocês estão entendendo que, na realidade, o nosso trabalho é mais descritivo, e porque é o livro inteiro, é muita coisa. Então, entendamos que é preciso passar por tudo isso para que se veja, se compreenda a estrutura do livro. Ação dos espíritos sobre a matéria. A alma, após a morte, pode se manifestar aos vivos? Aí Kardec explica lá como e por quê. Por que seres inteligentes, embora invisíveis, não poderiam atestar sua presença? Ora, se a gente compreende que os espíritos são nada menos do que a alma dos vivos, aqueles que estavam no meio físico e depois desencarnaram, se eles são inteligências independentes, por que eles não poderiam se manifestar, né? E isso aí é uma crença de todas as épocas. Existem registros que sempre falam a respeito disso, embora esses registros são, às vezes, muito fantasiosos e muito imprecisos, que isso atesta que a mediunidade certamente é uma coisa que não nasceu com a humanidade, né? Então, essas coisas sempre aconteceram. Há no ser três componentes: o espírito, o corpo material e o perispírito. Na realidade, isso aqui nos basta para compreender a maioria de todas essas coisas. Como perispírito, o espiritismo estuda esse corpo plástico que está entre o corpo físico e, vamos dizer assim, a parte essencial da vida, que é o princípio inteligente. Agora, André Luiz esmiuçou muito mais isso e, vamos dizer assim, ele mostrou que o perispírito é uma estrutura muito mais complexa e essas informações vieram no tempo que tiveram que vir, mostrando ali que, na realidade, existem muitas coisas que precisam ser estudadas a respeito do perispírito, né? Principalmente em termos de mediunidade, para que se entenda muita coisa. A morte só faz agregar o envoltório grosseiro. Manifestações físicas, mesas girantes, né? Foi como tudo começou, né? São efeitos sensíveis, espontâneos ou provocados, como ruídos, movimentos e deslocamentos, né? O efeito mais simples consiste no movimento circular impresso em uma mesa. Para que o efeito se produza, é imprescindível a presença de uma ou mais pessoas com aptidões especiais chamadas médiums. Quer dizer, sem médium,
não tem esses efeitos. Por quê? Porque os espíritos precisam de algo da materialidade para se expressar, embora essa matéria seja mais sutil. Quer dizer, o que intermedia esses fenômenos é um tipo de matéria que escapa aos sentidos ordinários, mas é sempre matéria. Duas causas contribuíram para que as mesas girantes fossem deixadas de lado. O modismo, que cansou quem apenas se divertia, quer dizer, as pessoas ali em Paris viam aquelas coisas, tá, vamos lá que vai ter mesa girante e tal. Quando elas viram que isso era apenas uma diversão que cansava, elas abandonaram isso. E também o progresso investigativo de pessoas sérias. Ora, se são espíritos, são formas de vidas inteligentes se manifestando dessa maneira, isso não só merece investigação, mas merece também um progresso, um desenvolvimento para que essa comunicação se dê de uma maneira mais prática, né? Nada revela nos fatos analisados a presença de uma potência oculta, quer dizer, simplesmente a mesa girar, pode ser muita coisa, né? Isso só se constata quando se está diante de um ato livre e voluntário que demonstre a ação de uma inteligência. Isso foi o que fez Kardec investigar. Quando convidaram Kardec para assistir a esse fenômeno da mesa girante, ele falou, eu vou lá, quero ver como é que uma mesa pode tomar vida e fazer o que faz e responder perguntas, esse negócio todo. Quando ele percebeu naquelas respostas um princípio que independia da vontade daquelas pessoas que estavam ali, aí foi que ele começou a investigar todas aquelas coisas. Na realidade, esse é um modelo de atitude filosófica honesta que todos nós temos que ter para tudo que a gente aprende. Celso, deixa eu te interromper um pouquinho. Me tira uma dúvida, você está apresentando alguma coisa? Porque não está aparecendo aqui para mim, não. Como a minha internet está meia fraca, eu não sei se você Mas alguém não está projetando. Mas alguém não está vendo? Não, eu também não estou apresentando. Eu também não estou vendo, não, Celso. Não. Eu pensei que você não ia apresentar. Cara. Eu também não, Celso. Ué. Bom, se isso não for algo mediúnico, eu tenho que saber. Também não, Celso. Mas por que vocês não estão vendo? Só um instantinho, deixa eu ver. Volta aqui. lá. Inclusive, o som para mim está muito baixo. Muito. Eu quase não estou te ouvindo. Espera um instantinho, deixa eu ver aqui. Um momento. Celso, a gente está vendo você bem, é só a apresentação que não está, mas você está vendo bem. Então vamos ver aqui. E agora? Agora está entrando. Agora está. Agora apareceu, Celso. Agora apareceu. Ok. Olha, eu peço desculpas, mim mas, quer dizer, vocês veem que a tentativa de conhecer os espíritos não inclui a tentativa de ter competência tecnológica. De qualquer forma... Celso, é tão bom ver você que o slide não faz falta. É verdade, é verdade. Com certeza, Henrique, com certeza. Vamos ver aqui. Onde é que eu estava? Aqui já foi. Vocês já ouviram aqui.
Sim. Vocês estão vendo já, né? Sim, tá normal, tá vendo a apresentação. O som continua ruim, não? Para mim, o som tá bom. Tá normal? Espera aí. O que aconteceu aqui que eu fiquei sem som? O som para mim tá ótimo. Tá saindo bem? Sim, Tá saindo bem, Celso. Tá saindo bem, Celso, tá ótimo. Tá muito bom. Tudo certo, então? Para mim continua baixo, mas tudo bem. Eu estou com fone aqui, tô fazendo um esforço. Vamos lá. Teoria das manifestações físicas. Tudo o que existe, Deus, espírito e matéria. Bom, se só existisse Deus, aí é que vocês não me ouviriam mesmo, né? Deus criou os espíritos e criou, que é um princípio inteligente, e criou também a matéria, porque se ele só tivesse criado espíritos, para ficar convivendo com eles, como é que os mundos seriam construídos? Como é que as civilizações não seriam motivo e instrumento de evolução, né? Então ele tinha que também criar matéria. Para isso, o grande laboratório é o fluido cósmico universal, né? E a matéria assume os variados aspectos e estados de acordo com a organização da vida nos diversos mundos. Na realidade, essa frasezinha aqui resume um estudo de uma vida, de várias vidas, de grande parte de tudo que a gente pode entender. O que a gente precisa comentar é o seguinte: o conceito de matéria que existia no tempo em que Kardec escreveu essas coisas, e também o conceito de matéria que os espíritos levavam em consideração existir, mostravam matéria como aquilo que era ponderável, aquilo que era tangível, perceptível pelos sentidos, né? Aí os próprios espíritos, no desenvolvimento dos estudos de Kardec, começaram a mostrar que entre o princípio inteligente e aquilo que era palpável pelos sentidos físicos, existe toda uma gama de estados da matéria que não são perceptíveis. Na realidade, a nossa percepção é paupérrima a respeito disso, né? Nós temos um corpo físico que, na verdade, é um corpo que tem uma parte que é mais sutil e que não é percebida, mas que intermedia ali as ações do perispírito e do corpo físico. Esse corpo denso, né, é só sólido, líquido e gasoso. O gasoso a gente já mal percebe, né? Entre o estado gasoso e o estado mais sutil do corpo físico, existem outros 4 estados da matéria que compõem o que André Luiz chama de corpo vital. Leiam o 17º capítulo, Mediunidade e Corpo Espiritual, de André Luiz, Evolução em 2 Mundos. Lá explica tudo isso. Na realidade, lá foi que a gente aprendeu isso, né? Então, ele explica muito bem essas coisas. Então, esse corpo vital é o corpo que produz esse plasma que as pessoas chamam de ectoplasma. Na realidade, ectoplasma é um termo que foi cunhado por William Crookes, porque Kardec chamava de força nervosa. Isso só foi aparecer muito mais tarde, esse termo, né, na realidade. Então, os espíritos manipulam isso, né? Então, essa parte sutil do corpo físico, que morre quando o espírito se encarna, né,
é uma parte extremamente importante para a compreensão das coisas que a gente tem que estudar, né? Movimentos e suspensões. Como um espírito pode mover um corpo sólido? Essa pergunta foi feita ao Espírito São Luís e foi muito bem explicado por ele, e essa é uma parte muito importante do livro, porque isso faz compreender como é que essas coisas todas aconteciam, combinando uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium, apropriado a produzir aquele efeito, apropriado a produzir aquele efeito. Nós estamos falando de movimentos e suspensões, mas existem muitos outros efeitos e muitas outras ocorrências mediúnicas que usam esse mesmo fluido que se desprende do médium, que às vezes não é visível, e que é responsável por todos esses outros fenômenos. Mas uma coisa importante de se compreender é que é a combinação dessas coisas. Então, o fluido que se desprende do médium, e que às vezes ele nem sabe, muitas vezes ele nem sabe que acontece isso, né? Como a gente vai ver, junto com o fluido cósmico universal, com o fluido que o espírito manipula, é que permite que essas coisas aconteçam. São as que ocorrem sem que seja por evocação. Muitas vezes são para chamar atenção. Então, tudo começou justamente para chamar atenção, naquela famosa noite de 31 de março de 1848, quando aquele caixeiro que foi assassinado começou a bater lá na parede. Tudo começou ali, para chamar atenção, né? E depois, também são da parte de espíritos que se divertem em aproveitar a presença de pessoas. São médiuns sem o saberem. Então, esses fenômenos todos aí de assombração, essas coisas todas de projeção de objetos ocorrem porque aquele espírito sabe manipular o fluido do médium que ele encontra ali e que permite que ocorram todas essas coisas. Visão no estado de sono, manifestações visuais e visão no estado de vigília. É permitido a todos os espíritos se manifestarem visivelmente, todos o podem, mas nem sempre têm permissão ou vontade de fazê-lo. Então, isso é uma coisa muito interessante, que faz com que nós compreendamos que, na realidade, esses fenômenos são controlados. Nós compreendemos que quando... Quer dizer, nós sabemos desses médiuns como Chico, Divaldo, Dona Ivone, Hercílio Mais, Valdo Vieira e outros, que eles, desde criança, eles viram espíritos e tal. Eles foram preparados para isso, né? Nós vamos falar disso mais adiante, mas eles foram... Então, esses têm uma certa autonomia porque eles são ali protegidos. Eles veem coisas que, às vezes, tem médium que tem vontade de perguntar, por favor, o senhor é vivo ou é morto? Porque ele vê com tanta nitidez os outros espíritos, mas porque isso é permitido que aconteça, porque essas coisas são controladas. Espíritos glóbulos. Espíritos glóbulos são, existe um humor aquoso, né, entre a retina e a íris, que existe um deslocamento entre essas partes. Então, é como se esse líquido fica como que meio sujo. Então, aparecem umas sombras, que eles chamam de moscas volantes, umas sombras que você vai olhando assim num fundo liso, aí aquelas coisas parecem que andam. Isso não tem nada a ver com espírito, mas, quer dizer, naquele tempo as pessoas se aproveitavam de tudo para querer dizer que era espírito. Existe a teoria da alucinação, que dizem que aqueles espíritos aquelas pessoas todas são alucinadas, né? E estão dizendo que vem espírito. E sobre as aparições, o espírito, ele tem uma capacidade de querer fazer-se visível, se a pessoa tiver condição de perceber
Mas, quer dizer, então é muito importante que a gente compreenda o seguinte, quer dizer, quando esses espíritos aparecem para os médiuns, eles aparecem porque eles querem se fazer visível, porque se eles não quiserem, eles estão ali, mas não estão sendo percebidos. Bicorporeidade e transfiguração. Aparições de espíritos de pessoas vivas, quer dizer, as pessoas dormem, elas se projetam e elas aparecem ali, né? Existe aquela história de alguém que saiu de um lugar, foi para outro, conversou com as pessoas, e quando na realidade depois se provou que ela estava em outro lugar ao mesmo tempo, né? Os homens duplos. Transfiguração é quando um espírito, ele, por ação de alguém que manipule isso, o seu perispírito começa a tomar outras formas, né? E essas formas se condensam, se sobrepõem aos limites do próprio corpo e são percebidas. A pessoa vê ali, tá vendo uma pessoa diferente, ela está transfigurada. E invisibilidade parece que é um processo em que, por manipulação dessa matéria também, os espíritos podem produzir uma espécie de ilusão em que a pessoa parece sumir, né? E Kardec não entrou muito bem, depois vocês vão ler lá e vão ver que é um fenômeno mais difícil de se explicar. Vestuário dos espíritos. É bem explicado que, na realidade, o perispírito se plasma de acordo com o pensamento, com a vontade do espírito, toma aquele formato. Interessante notar que, muitas vezes, eles só fazem isso da cabeça até um pouco depois da cintura. Então, parece que não tem pernas. Então, quando eles andam, parece que eles estão deslizando, mas é por isso que eles não se completam. Porque aquela parte já os faz identificáveis. Modificação das propriedades da matéria. Se nos fenômenos de materialização, os espíritos fazem misérias, como se eles pegam ali o ectoplasma da pessoa e condensam, tornam visível e uma série de outras coisas, e, na realidade, essas situações também podem ocorrer com a matéria que existe física mesmo, né? Se a água pode se transformar em gelo, em vapor, né? Por ação da vontade dos espíritos, muitas vezes, por uma ação magnética, pode haver essa transformação do estado da matéria. Ação magnética curadora, existem passes e todas essas situações, e existem espíritos que têm existem médiuns que têm uma predisposição espiritual para esse tipo de ação, mas é muito importante dizer o seguinte: quando nós temos vontade de que, principalmente quando nós estamos diante de alguém que nós amamos e que está sofrendo de dor, e que nós elevamos o pensamento, fazendo uma oração, pedindo o alívio das dores para aquela pessoa, quem é que não faz isso, né? Existem uma série de processos dos quais nós não nos damos conta que ocorrem ali e que podem perfeitamente ter uma ação curadora nesse sentido, né? Quando no nosso culto do lar nós pedimos para os amigos espirituais fluidificarem a nossa água, não é outra coisa que acontece, senão eles beneficiarem aquela água de maneira que ela tenha um efeito curativo para nós. Lugares assombrados, a persistência de alguns espíritos em darem sinais ostensivos de sua presença em alguns lugares, né? É interessante que essa vontade de aparecer não diz respeito à superioridade do espírito, né? E como de percebê-los, porque a mediunidade é uma disposição orgânica, também não.
Natureza das comunicações. Existem as comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Sematologia e tipologia. Sematologia é a linguagem dos sinais, sejam quais forem. Sinais que sejam um signo, que tenham algum significado para que sejam compreendidos como tais. Na realidade, tipologia é um tipo de mensagem de sematologia. Existe a tipologia alfabética, que é aquela que as pessoas criam aqueles alfabetos e vão batendo, significando cada número de batidas uma letra, e vão compondo frases e até páginas inteiras, que dão um trabalho tremendo. Pneumatografia e pneumatofonia. Pneumatografia é a escrita direta. Nós tínhamos falado antes sobre a manipulação desses estados da matéria. Era essa matéria que se desprende do médium e parece, né, os espíritos podem criar no laboratório do mundo invisível certa matéria que faz com que as marcas no papel sejam perceptíveis. E é possível que isso diga respeito também a uma matéria que toma emprestado dos médiuns. Pneumatofonia é a produção de sons, né, sem que... mas sons não de batida, que é a tipologia. Sons que, como gritos e uma série de outras coisas que são produzidos no ar. Fotografia indireta, cestas e pranchetas, e direta ou manual. Isso é bem claro de se entender. Médiums de efeitos físicos, são esses a respeito dos quais nós já falamos. Sensitivos ou impressionáveis são esses que recebem, que sentem a proximidade dos espíritos. Falantes são aqueles que podem falar, ser intuídos e falar, ou a psicofonia, isso é muito claro, né? Que o médium empresta o seu aparato físico para que aquele ser comunicante possa falar. Sonambúlicos, que é o próprio espírito que guia ali o corpo no seu estado espiritual. E pneumatógrafos são esses que fazem escrita direta, né? Pessoas elétricas, que não é um tipo de mediunidade, mas uma característica da pessoa de produzir, são as pessoas que dão choque mesmo, que produzem ali aquela energia, uma energia elétrica, eletromagnética, que é delas mesmo isso. Isso não é mediunidade. A mediunidade é intermediação. E isso é a característica das pessoas. Audientes, videntes e curadores, que a gente já... As palavras já definem o que são. Médiuns, escreventes ou psicógrafos. Mecânicos, semimecânicos. Médium escrevente mecânico é aquele que o espírito toma da mão dele e sai escrevendo. Isso é uma coisa extraordinária. Divaldo descreve uma situação em que ele estava... Vocês já devem ter ouvido isso. Ele estava estava psicografando um livro, né? E, ao mesmo tempo, ele recebeu a visita de uma senhora que tinha problema com a filha, e ele vivendo, a mão escrevendo lá, e ele conversando com a senhora. Aí a senhora chegou num ponto de, mas você precisa ligar para ela. Como é que eu vou anotar o telefone? Ele viu que o escritor que estava escrevendo o livro por ele anotou no canto do papel o número lá da pessoa para ele ligar. Então, isso é uma coisa extraordinária, quer dizer, um tipo de... Pode chegar a esse nível a escrita mecânica. Semimecânicos são aqueles que sentem as duas coisas. Eles são intuídos, mas eles sentem a mão mover também. De pressentimentos, nós já falamos que sentem ali a presença dos espíritos. Intuitivos, muitos de nós
temos intuições a respeito de determinadas coisas, se bem que Kardec explica que muitas vezes fica difícil separar o pensamento que não é nosso do pensamento que é nosso. Essa distinção, ela se faz pelo tipo de ideia que surge quando a gente não está pensando em nada e, de repente, aparece ali aquela ideia que aí a gente entende que não é nossa. Inspirados ou involuntários. São esses médiuns que são realmente, eles aceitam um tipo de inspiração que os faz escrever, falar, todas essas coisas. Médiuns especiais. Aptidões especiais dos médiuns. Quadro sinótico dos médiuns. Sinopse é um conjunto de informações num quadro só para que se tenha uma visão mais ampla daquela categorização. Dentre as condições de médiuns de efeitos físicos e intelectuais, Kardec descreveu sobre diversos aspectos 71 tipos de mediunidade, né? E uns são muito interessantes, porque na realidade a gente pensa o seguinte: se está ali, se os espíritos são simplesmente a alma dos homens que desencarnaram, seres inteligentes, de acordo com as potencialidades deles e de acordo com as possibilidades mediúnicas que eles têm, eles podem produzir uma série de fenômenos. Formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade. Isso diz respeito a uma das perguntas que apareceram, quer dizer, a gente pode ser médium, pode não ser médium, como é que é isso? Médiuns inscreventes são aqueles que escrevem. E aqui, uma coisa importante se compreender, que Kardec fala claramente que esse é o tipo de mediunidade que é mais seguro, que é mais comum de se usar. Na realidade, o Pentateuco todo foi escrito vendo-se ali, selecionando mensagens psicografadas. E a gente fica pensando, hoje em dia, como é que é? Não existe tanta psicografia como existia naquele tempo. Existe também mais psicofonia. Então, na realidade, a gente percebe aí que essa estratégia da espiritualidade leve em consideração as possibilidades, inclusive intelectuais, das pessoas, o nosso próprio modo de viver, mais imediatista, mais cheio de tarefas e todas essas coisas. Então, tanto quanto possível, existe uma adaptação para que o fluxo de informação e de trabalho perdure. E nós temos que entender que nós também temos que nos adaptar, né? Então, isso é interessante de nós compreendermos que é um trabalho conjunto. Perda e suspensão da mediunidade. Ora, os espíritos bons, eles esperam as boas intenções para que tudo seja feito, né? Mas nós, no nosso modo de ser, podemos ser falhos e atrair a companhia de outro tipo de espírito, né? Então, isso faz com que os espíritos bons se afastem. Às vezes, é pela própria condição física do médium que ele não pode, vamos dizer assim, continuar naquela tarefa, como a gente vai ver também mais adiante. Mas se um espírito se afasta, e se nós temos consciência como médiuns de nós não termos feito nada de errado, a gente não tem que se perturbar com isso. Inconvenientes e perigos da mediunidade. Influências do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro e sobre as crianças. Isso nós acabamos de falar sobre a saúde, quer dizer, se o médium se sente doente, ele tem que se abster daquele exercício mediúnico. É claro, se ele não está pronto para aquilo. E se isso não for, vamos dizer assim, como que ele tentando escapar do trabalho,
então ele deve se abster mesmo de agir mediunicamente. Sobre o cérebro, né, nós vimos que o exercício da mediunidade cansa como qualquer exercício, né? Então pode existir também um cansaço mental nesse sentido, mas nada que não possa ser recuperado, quer dizer, é uma questão de bom senso. Sobre as crianças, como a gente disse anteriormente, Dona Ivone, Chico, Divaldo e todos esses outros que viam espíritos desde criança, isso é uma coisa. Desenvolver, ser posto para desenvolver a mediunidade é outra coisa, né? Então, que idade que as pessoas podem começar a desenvolver? Isso é questão de bom senso. Quando a gente sente que a pessoa está pronta para fazer aquilo. Então, a mediunidade se expressa espontaneamente naqueles que vieram para isso, e ela deve ser desenvolvida quando o bom senso disser que elas estão prontas para isso. Influência do espírito pessoal do médium, quer dizer, um animismo. O médium, o espírito encarnado, quando ele está vivendo na sua condição de espírito, ele acaba, vamos dizer assim, se expressando como se fosse um outro espírito. Mas essas são coisas dele mesmo, o animismo. Sendo que, como é que a gente sabe quando é animismo, quando não é? Aí, Divaldo até ensina que a pessoa presta atenção, quando às vezes são os mesmos maneirismos, o mesmo modo de ser, as mesmas palavras, e que parece sempre o mesmo espírito, pode ser que isso seja anímico. Isso não é uma coisa, não é nenhum crime, né? O médium tem que se educar para diminuir o percentual anímico da sua manifestação. Mas ele não está sendo desonesto, não está querendo enganar ninguém com isso. Aptidões para coisas que não se conhecem, como línguas, artes. Na realidade, isso diz respeito ao cabedal da pessoa, de existências anteriores. De repente ela se expressa. Quem é que já não sonhou que estava falando outra língua, né? E com toda facilidade, conversando em outra língua, muitas vezes. Porque no estado de desprendimento, a pessoa pode ter aquela facilidade. E quando se estabelece uma ponte entre essa vivência e o cérebro físico, a gente se lembra disso. Dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Quer dizer, nessa dissertação, o espírito fala a respeito da transmissão do pensamento, que quando o espírito é mais desenvolvido, o médium é mais desenvolvido, não só no sentido, vamos dizer assim, mediúnico, mas também como uma pessoa tem mais vivência, essa transmissão a ideia é transmitida, não são as palavras articuladas mentalmente, mas a ideia é transmitida, né? Então, o espírito depende dos elementos disponíveis que ele tem. Está cheio de espírito aí querendo trabalhar, né? E, na realidade, nós temos que nos dispor a isso de acordo com o nosso desenvolvimento. Perguntas diversas sobre a influência moral do médium. Desenvolvimento moral e mediúnico. Esse é o ponto, vamos dizer assim, mais importante do qual nós podemos falar, porque nós vivemos num mundo em que a importância que se dá à moralidade é muito baixa. Muito baixa. Quando nós dissemos anteriormente, Kardec foi excepcional no sentido de atender às necessidades da espiritualidade para mostrar que o exercício da mediunidade precisava ser algo ligado às preocupações com a moralidade para se cristianizar.
qual é o maior código moral que nós conhecemos, senão o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo? Então, o médium, ele tem que constantemente estar se evangelizando, porque às vezes a vivência moral dele tem algumas sutilezas em termos de honestidade, em termos de disciplina, que ele precisa entender. Às vezes ele falha nesse sentido e não percebe muito isso, né? Dissertação de um espírito sobre a influência moral, como instrumento. Quer dizer, às vezes o espírito está ali, mas o médium, ele não transmite fielmente aquilo que o espírito diz. Aí, quando um espírito bom, ele se afasta e muitas vezes o médium acaba sendo vítima de embusteiros, né? E campo de trabalho é o seguinte: todo campo de trabalho do mundo leva em consideração a influência, tem que levar em consideração a influência espiritual. Em tudo. Nas ciências, nas artes, no comércio, tudo. No que diz respeito ao espiritismo, isso é uma coisa mais flagrante, mais consciente. Não é possível nem a gente deixar de considerar isso. Então, qualquer casa espírita, qualquer vamos dizer assim, trabalho que se faça, sempre tem que levar em consideração a influência espiritual. Então, por causa disso é que nós nos preparamos, porque os bons espíritos, eles só se chegam a nós se nós estivermos preparados moralmente para isso. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Depende, quer dizer, ele vai estar no meio espiritual que ele atrai de acordo com a condição moral dele. Os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e dos que o cercam. Eles até podem, mas nem sempre eles fazem isso, porque o médium tem que aprender por si mesmo muitas coisas, né? Os espíritos superiores procuram encaminhar as reuniões fúteis a propósitos mais sérios. Os espíritos sérios, superiores, eles só estão onde eles acham que vão ser úteis. Em lugares onde eles não vão ser úteis, eles não aparecem. É proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias de forma alguma, né? Eles comparecem, mas eles são impedidos de se manifestar livremente, mas estão ali para aproveitar algum ensinamento. Isso não é incomum em mesa mediúnica. A gente vê ali espírito que quer se expressar de uma maneira, mas ele é tolhido nesse sentido. Mediunidade nos animais. Os pássaros que escolhem cartas, as limitações, as possibilidades. Na verdade, é o seguinte: o animal ele não pode servir de intérprete, né, de determinadas coisas, mas ele tem sensibilidade. É certo que os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais. Está cheio de histórias aí que os cavalos que se assustam quando veem uma coisa que ninguém está vendo, né? Ou quando o cachorro começa a levantar a orelha e rosnar, esse negócio todo, eles podem perceber, mas não podem servir de médium para alguma coisa. Tem eu até gostaria de contar uma historinha, mas não vai dar tempo. Obsessão. Obsessão simples, que é aquela que ocorre com a simples influência que é insistente ali, no sentido de constranger, tentar constranger a pessoa para alguma coisa, né? Fascinação. Fascinação é quando o espírito ele engana o médium e o médium aceita isso. Diz, eu sou aqui, quem está falando aqui é Dom João VI, e você tem que fazer isso, você tem que fazer. Ele fica maravilhado de ser médium dessa personalidade
E ele acredita naquilo e a pessoa, o espírito está ali, olha, não aceita quando disserem que você está mentindo, não. E existem casos sérios de fascinação, inclusive que as pessoas custam a se recuperar disso. Subjugação é quando a vontade do médium é tão constrangida que ele perde ali a capacidade até de pensar e de agir, ele vira um autômato. Antigamente se falava possessão, mas Kardec disse que possessão dava uma ideia da existência do possuído pelo diabo, a existência de criaturas que seriam voltadas para sempre para o mal, que não acontece, né? E também porque, na verdade, o termo subjugação já explicava muito bem isso. Meios de combater a obsessão. Muitas vezes, o que se pensa é tentar convencer o espírito obsessor a mudar de atitude, quando, na realidade, o grande trabalho não é só esse, é também com o obsidiado de mudar de campo mental, se transformando moralmente, para que ele possa se antagonizar naquela situação. O trabalho começa dessa forma. Na realidade, os meios de combater a obsessão dariam um livro a respeito disso, mas nosso tempo não permite esse tipo de coisa. Provas, a identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. Distinção entre espíritos bons e maus. Perguntas sobre a natureza e identidade dos espíritos. É claro que existem espíritos enganadores que são extremamente inteligentes e sutis, mas o grande crivo, a atitude que as pessoas têm que tomar, não só os médiuns como aqueles que convivem, né, com os médiuns, é o de questionar até ter certeza de com quem eles estão lidando. Os espíritos superiores, eles nunca se importam em serem e quem se tente identificar o lastro moral que tem, eles nunca se importam com isso, né? Os espíritos inferiores, sim. Perguntas sobre a natureza e identidade dos espíritos. A gente fica... O senhor é quem? Quem é que está se manifestando aí? A gente tem que tomar um certo cuidado nesse sentido, porque às vezes o que interessa não é quem é o espírito, é o que ele fala, né? Conhece-se a árvore pelo fruto. Então, se o que ele fala é importante, não importa a identidade dele. Evocações, considerações gerais. Quer dizer, os espíritos podem ser evocados? Claro que sim, né? Mas isso tem, vamos dizer assim, determinados... Há que se ter determinados cuidados, porque chamar qualquer espírito a qualquer hora não faz o menor sentido isso. Existem condições especiais e úteis para isso. Linguagem a ser usada. Nós notamos que os espíritos superiores, os bons espíritos, eles se expressam de uma maneira poética. E há quem reclame disso, há quem se queixe disso. Há quem queira falar de uma maneira mais comum, mais livre, para se expressar com espíritos. Os espíritos compreendem tudo isso, mas nós temos que considerar que não somos nós que temos que puxar os espíritos para a nossa condição de maus falantes, né? Nós é que temos que buscar a condição de compreendermos melhor a maneira como eles se expressam e tentar
de expressar de uma maneira respeitosa, útil, objetiva, e que isso é melhor para todo mundo. Utilidade das evocações particulares. Tem gente que vai lá na casa espírita querendo falar com fulano de tal. Eu quero falar com a minha mãe para resolver uma questão. Sempre isso é possível, as pessoas às vezes não têm condição. O culto do lar não é um espaço para que se faça esse tipo de evocação. Se nós estamos ali orando, se nós estamos ali pensando no bem, lendo belas páginas, eles aparecem naturalmente, e se não se manifestam, pelo menos eles convivem conosco naqueles momentos ali de uma maneira muito saudável, né? Perguntas sobre as evocações, o que se pode fazer, o que não se pode fazer, evocação de animais e pessoas vivas, evocações de animais. Houve uma situação, alguém contou isso num centro, em que ela, numa situação de desenvolvimento mediúnico, eram pessoas simples que trabalhavam na terra e tal, aí apareceu uma agitação lá no médium, aquele que estava querendo desenvolver a mediunidade, e aí a pessoa lá que estava dialogando com os espíritos perguntou: quem é? Aí ele ouviu assim, Aí alguém disse, eu acho que, olha, é a Vaquinha Rosilda que desencarnou faz pouco tempo. Aí o dirigente olhou para aquela pessoa e falou assim, então, minha irmã bovina, você vai sair daí e vai mugir nos currais da erraticidade, porque aqui isso não é possível. Então, quer dizer, existem pessoas que podem pensar que tudo é possível, mas são os absurdos dos absurdos, né? Telegrafia humana, quer dizer, comunicação de pensamento a pensamento, isso é perfeitamente possível, isso vai ser cada vez mais possível, né? Perguntas que se podem fazer aos espíritos, o cuidado que se deve ter, espíritos superiores só que se ocupam de coisas sérias e úteis, perguntas sobre o futuro. A internet está cheia de gente que prevê o futuro, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. São aqueles espíritos exaltados, né, que são novidadeiros, que gostam desses dramas e de, sabe, dia tal vai acontecer isso. Isso não é importante para nós, né? As revelações e o auxílio ao progresso, né? Quando está na pauta daquilo que é permitido, os espíritos auxiliam o nosso progresso, né? Sem ferir o nosso arbítrio. Contradições e mistificações. Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem e a linguagem de que usam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Pode, entretanto, diferir de acordo com as pessoas e os lugares. A aparente contradição está mais nas palavras que nas ideias. Mistificações. Por que Deus permite que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam enganadas? Isso não poderia ter o inconveniente de lhes abalar a fé? Bom, se elas têm fé, elas não seriam abaladas, né? E se às vezes se permite que elas sejam enganadas, porque elas têm que criar um critério de exame daquela situação em que aquelas coisas separar o verdadeiro do falso. Isso aí diz respeito à vontade da pessoa. Mais uma vez a gente fala daqueles espíritos exaltados que acreditam em qualquer coisa, né? Se isso lhes abalar essa resposta, né? É porque a fé que possuíam não era bastante sólida. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam não haverem compreendido e não se terem apegado ao seu lado sério. Por que Deus permite que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam enganadas? Já foi respondido. Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Espera aí que eu voltei aqui.
aqui, desculpe. Charlatanismo e embuste. Médiuns interesseiros. Não existe charlatanismo de interessado. Se alguém é charlatão, é por algum motivo, né? A companhia espiritual, espero que não seja uma manifestação aí qualquer. Os que mais se prestam à fraude são os fenômenos físicos, por um motivo óbvio, né? Quando é ali a psicografia, a pessoa pode examinar aquilo e saber. Aceitação de remuneração, a intenção de enganar. E, finalmente, esses capítulos finais, do 29º ao 32º, falam das reuniões de sociedades espíritas, regulamento da sociedade, parisiense de estudos espíritas, dissertações espíritas muito interessantes e o vocabulário espírita. Bom, como vocês viram, eu tentei que coubesse, nesse tempo, tudo o que foi o que aparece no livro, né, de uma maneira... Então, eu vou parar aqui a apresentação. Simone. Celso, tem algumas perguntinhas aqui. Posso fazer para você? Não, por mim, eu fico aqui. Eu só... Eu não vou conseguir fazer todas pelo tempo, mas a gente, se você não se importar, algumas que não forem feitas, eu passo a você o WhatsApp, e aí se você puder responder, todas aquelas que for WhatsApp aqui, eu tenho telefone, então eu mando as respostas diretamente, tá bom? Ótimo, ótimo. Eu só vou pegar algumas que foram feitas no chat aqui. A primeira é: o fenômeno do homem duplo é o que chamamos de desdobramento? Não é desdobramento, não. Na realidade, é a partir do desdobramento, né? Quer dizer, a pessoa, ela se desdobra, mas para que se caracterize o homem duplo, isso se diz da constatação de que ele estava nos dois lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque está ali o corpo dele, na Itália, e está lá o espírito materializado lá, em outro lugar, falando com as pessoas, né? Então, isso é que se diz dessa duplicidade. Se desprender, né? Se projetar, isso vocês fazem, nós fazemos todas as noites, né? E não é... Nós ficamos duplo ali com o perispírito em cima do corpo, mas o que se chama de homem duplo é isso. Tá bom. Transfiguração é uma projeção do perispírito, segundo o próprio espírito se vê, ou ele consegue alterar a forma que vai se mostrar a fim de conseguir algo que deseja? Esse fenômeno de transfiguração, a gente ouve falar na transfiguração do monte, né, de Jesus. Isso era um efeito que na realidade, ele se transformou, ficou mais luminoso, e todas essas coisas, que é também uma transfiguração, mas esse fenômeno de que Kardec fala, ele explica da seguinte forma: por uma determinada ação de um espírito, o médium que tem aquela característica, ele toma a forma, ele projeta de si essa matéria que toma a forma daquele que se manifesta. Por exemplo, ele dá exemplo lá de uma menina que se transfigurava e todo mundo via. E ela tinha a companhia de um irmão dela que tinha desencarnado. Quando esse irmão se aproximava dela, ele tomava ali a forma, pegava a matéria o plasma dela, e como que se vestia, e ele aparecia com a aparência dele, mas como se Celso. fosse... Oi. E ela ficava mais pesada.
Ah, sim, também tem isso. Eles teve uma pessoa que fez a experiência lá que descobriu, olha, vamos pesar para ver se faz diferença. E realmente, quando ele pesava, a pessoa o peso era superior ao que ela tinha, né? E o que mostra o seguinte: nesses fenômenos, esse plasma usado é uma matéria, dizem que plasma é até um outro estado da matéria, né? É uma matéria que toma características físicas, né? De acordo com a manifestação e fica ponderável a ponto de ter peso. Eu gostaria que vocês recorressem lá à leitura do Livro dos Médiuns, o capítulo correspondente lá, e se perdurar alguma dúvida, porque realmente não é uma coisa de simples explicação. É um fenômeno que diz respeito a tomar uma forma de acordo com aquele espírito que está em companhia do médium ali, forma sua ou de qualquer outro, e usando o plasma que ela projeta para tomar aquelas... Ela fica transfigurada como ele, como outro espírito. E isso também, como o Henrique bem lembrou, é uma alteração de ponderabilidade a tal ponto que o peso também muda. Vamos lá. A outra pergunta aqui, Celso. Sofro de depressão. Como saber quando um deprimido não deve frequentar a reunião mediúnica? Bom, isso aí é uma coisa que diz respeito a uma série de situações. Primeiro, a depressão, ela é uma doença que ela pode ser reativa a alguma coisa que acontece na vida, então é essa depressão que vai e passa, ou pode ser um tipo de depressão que antigamente se chamava de depressão endógena, que na realidade é uma depressão decorrente de coisas do espírito de vidas passadas e que se manifesta ali, que é de difícil etiologia e todas essas coisas. Em termos de frequência à mesa mediúnica, se a pessoa se sente deprimida e incapacitada para fazer esse tipo de trabalho, ela não deve fazer. Agora, se ela sente que ela deve entrar no ambiente para tentar, vamos dizer assim, melhorar, na mesa mediúnica que eu trabalho, quando as pessoas estão doentes, elas não sentam à mesa, mas elas ficam no ambiente para que sejam beneficiadas pelo que lá acontece e saem, muitas vezes, melhoradas dos seus estados, que geralmente são estados mais... algo que diga justamente ao psicoemocional, né? Quando é uma dor na perna ou outra coisa qualquer, aí é completamente diferente. Aí é a pessoa que tem que ter juízo e cuidar da saúde. Mas, em termos de depressão é algo que precisa... A gente tem que entender por que ela acontece. A primeira preocupação tem que ser essa. Se você está deprimida, você tem que saber por que você está deprimida e procurar cuidar disso da melhor forma possível. Depois, você pensa em trabalhar mediunicamente. Se a sua situação permite, beneficie-se do ambiente justamente em nome da sua cura. Mas não tente fazer
coisas que você não pode fazer, que não seria interessante fazer, justamente porque naquela situação você não está capacitada para isso. Guaraci, você levantou a mão. Você quer fazer alguma observação, alguma... De repente foi sem querer aqui. Acho que ele botou no chat que está no horário dele sair. Ah, então é isso. Que a gente... Tá bom. Bom, vamos fazer... Nessa linha da depressão, a gente tem outra pergunta aqui também. Todos de outra pessoa, né? Todos os deprimidos são portadores de obsessão? Não, certamente que não. Veja, como é que uma coisa é a ação espontânea de um espírito contra nós. Por que espontânea? Porque ele não foi chamado para estar ali. Ele aparece ali geralmente por motivo de vingança, geralmente porque ele não gosta daquela boa situação que a pessoa vive e tem inveja daquilo ali, ele quer fazer alguma coisa e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é, lá nos meus profundos, nos processos que eu vivo, geralmente isso é uma coisa que pode estar ligada à culpa, enfim, uma série de outras coisas, eu deprimo. Nesse estado em que eu estou, ora, os espíritos estão à nossa volta, né? Se ali, estando deprimido, eu encontro um espírito que já não gosta de mim, que já tem alguma coisa contra mim, ele vai se aproveitar daquele estado para me deixar pior ainda. Agora, é claro que a depressão pode sim ser uma resposta somática a uma situação de obsessão, claro, sem dúvida alguma. Na realidade, qual o obsidiado que não se sente deprimido, né? Esse é o estado mais comum do obsidiado, é justamente ele se sentir deprimido, ele se sentir agitado, se sentir mal naquela situação. E por não poder lutar contra aquilo, é claro que ele fica deprimido. Então, esses estados como que mais ou menos se confundem, né? E para todos esses casos, sempre o remédio passa pela prece, pela boa leitura, pelo bom ambiente, pelo pedido de ajuda nas casas espíritas, a espiritualidade, todas essas situações. Ninguém está livre de que aconteça isso, né? Nós recentemente tivemos a questão de uma pessoa do nosso grupo de trabalho que ela deprimiu e ela ficou, assim, se afastou completamente porque ela ficava envergonhada com aquela situação. Como é que eu posso deprimir, estar nesse estado, se eu tenho esse conhecimento? Não tem nada a ver. O estado de depressão não é dependente do seu conhecimento. O estado de depressão é uma coisa complexa, que depende de uma série de coisas. Mas sempre nós temos que buscar pensar positivamente e buscar a cura pela prece, pela boa leitura e todas essas coisas. Aqui no chat tem uma assim: sabe-se que o espírito suicida não tem conexão com o corpo físico, muitas vezes enterrado no cemitério. Então, repetindo, sabe que o espírito suicida mantém conexão com o corpo físico, muitas vezes enterrado no cemitério. Faz diferença uma prece realizada para ele no local do túmulo ou em qualquer outro ambiente? Quer dizer, faz uma diferença estar fazendo essa prece no túmulo ou fazer de casa, por exemplo? Bom, primeiro, vamos entender isso do espírito estar ligado ao corpo. Quando alguém desiste voluntariamente da vida, que foi programada por um determinado tempo, enquanto esse tempo não expirar, realmente a pessoa fica como que um morto-vivo. Fica ali, presa àquela situação. Interessante, Memória de Suicida, não é?
aquela caravana que passa do lado dos Legionários de Maria, eles passam ali, eles passam porque naquele tempo eles sabem que já expirou a prova daquela pessoa para recolher. Mas enquanto não expirar, eles não podem fazer nada. Por isso que o espírito fica ligado ali ao corpo. Isso é uma coisa. Outra coisa é, faz diferença eu orar daqui ou orar dali? Não, de forma nenhuma. A intenção, a boa intenção, a expressão do coração, o cuidado que a gente tem com qualquer criatura, atravessa os mundos e vence qualquer distância. Não precisa dessa distância física ali para... O que precisa é que ela seja bem intencionada, seja bem direcionada para aquele espírito, mas não importa a distância. E para a gente fechar, e depois as outras perguntas, então, eu vou mandando para você, como você emitiu por WhatsApp. O grau de desenvolvimento da nossa mediunidade influencia no quanto somos capazes de lembrar e interpretar nossos sonhos? Acho que são coisas não são coisas exatamente dependentes. Existem pessoas que sonham de uma maneira muito característica e elas dizem não ter mediunidade nenhuma, né? Agora, se eu sou uma pessoa que já vim com a missão de ser médium, a minha constituição permite que eu me desprenda com mais facilidade durante os momentos de sono e possa me lembrar disso. Então, é a minha condição prévia de alguém que veio para exercer atividade mediúnica é que vai determinar, muitas vezes, a minha facilidade de desprendimento, de lembranças, de todas essas coisas. Agora, desenvolvimento mediúnico, isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês, é o seguinte: muitas vezes, se vocês me permitem me alongar só um pouquinho nisso, nós queremos, vamos dizer assim, desenvolver, cheios de dúvida, mas peraí, eu vou desenvolver, mas eu vou criar uma condição mediúnica, eu já tenho isso. Muitas vezes é questão de despertar aquilo que você já tem. Mas se a gente quer realmente ser intermediador de determinados fenômenos, nós temos que pensar no seguinte: o desenvolvimento sério da mediunidade produz o melhor fenômeno, os melhores fenômenos de que nós podemos ser capazes de ter ideia, que são a disciplina, o amor à verdade, a humildade, a seriedade. Então, todo aquele que quer fazer um desenvolvimento mediúnico deve pensar nisso. O resto todo é lucro. O que vê é lucro. E mesmo que nada aconteça com a pessoa, ela vai sair dali muito mais propícia a realizar os seus desejos nesse sentido, se eles forem justos. Celso, muito obrigada por esse seminário. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Eu tenho várias perguntas aqui que a gente pode ficar até tarde aqui, mas eu vou enviar para você, viu? Eu acho que esse tema traz muitas dúvidas e você já esclareceu muitas durante o seminário também. Você quer fazer um convite, não é? Para as pessoas? Isso. Nós, como muitos sabem, eu trabalho na casa de Frei Fabiano, e lá, no SEAS e na casa de Frei Fabiano. No SEAS, eu trabalho em mesa mediúnica, mas eu só posso trabalhar lá, porque lá é dito que a gente não pode ter a prática mediúnica em 2 lugares, e eu respeito isso. Mas
Em termos de teoria, a Casa de Frei Fabiano me convidou para coordenar um estudo teórico da mediunidade, o que eu aceitei com muita alegria. Então, nós estruturamos um estudo teórico da mediunidade a se iniciar no dia 5 de março e que vai ter ali como facilitadores Burburã, Bulhões, Canrobert Bueno, Luiz Eduardo Mourão e esse que vos falo. Mas o fato é o seguinte, que nós... eu conversei com o Solerton Vargas, que é o presidente da casa, e fiz ver a ele que esse deveria ser um estudo voltado para o movimento espírita. Então, sob a chancela do Centro de Estudos da Casa de Frei Fabiano, nós estamos convidando as pessoas responsáveis e que se interessarem, evidentemente, para fazer esse curso, esse estudo conosco. Depois eu vou passar direitinho para as casas interessadas. Ali, não sei se o Henrique ainda está aí, eu passo lá para o Pedro II. Pode passar para a gente também, que eu Estou aqui. Está aí, meu amigo? Estou aqui, cara. Você acha que eu ia te abandonar? Estou vendo se você não vai falar besteira. Tá certo. Então, depois eu vou falar com todas essas pessoas para que façam também parte desse estudo para aproveitar esse pessoal que vai se dispor a dar esse estudo. Então, é muito importante que nós compreendamos que nós temos a possibilidade de fazer um estudo que é do movimento espírita. É pela Casa de Frei Fabiano, mas é do movimento espírita. Então, se nós quisermos aprofundar essas questões, por favor, eu vou passar tudo para a Simone, vai ser quinzenal, e a partir de março, depois eu passo tudo para ela. Tá bom. Celso, muito obrigada. Vamos fazer, então. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade que você nos deu. Vamos fazer a prece final agora para a gente encerrar o nosso estudo. Rodrigo, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim, vamos lá. Pai de luz, Pai de amor, queridos espíritos, amigos que estão aqui ao nosso redor, é um momento muito diferente da nossa história. Geralmente, nesse momento, estaríamos no mesmo ambiente, mas acredito que o nosso coração está reunido no plano espiritual. Muita gente do bem ao nosso redor aqui. Então, que seja através de uma internet, através de uma câmera, ou através do nosso coração, que a gente consiga se reunir em prol de todo o conhecimento, de todo o amor que Jesus nos trouxe, seja através de Kardec, seja através de tantos espíritos do bem que vieram aqui trabalhar. Então, que a gente leve no coração esse dia tão especial, esse aniversário tão alegre do Livro dos Médiuns, que a gente possa levar sempre a doutrina e todos os aprendizados, descomplicando, facilitando o acesso, para que, do mesmo jeito que Jesus tentou trazer com suas parábolas, com os seus ensinamentos na prática do que é o amor, que a gente consiga levar através de uma linguagem simples para mais e mais pessoas. Que a gente saia daqui fortalecido, capaz de compartilhar alguma coisa que aprendeu, pelo menos uma frase, pelo menos uma palavra sábia, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, e que a gente tenha uma semana repleta de luz e repleta de saúde. Mais uma semana de trabalho por aí. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Simone. Eu que agradeço a você. Nossa, que oportunidade, viu? E depois que o Celso passar as informações, a gente vai estar divulgando nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, também no WhatsApp, para quem quiser fazer o curso. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Muito obrigado, gente.
Uma ótima semana para todos. Celso. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, Celso. Obrigado, Simone. Muito bom, Obrigado, hein? Henrique. Muito obrigado. Com Deus. Muito obrigada. Bom domingo Beijão, a todos. Celso. Boa Obrigado, semana. Tchau, Henrique. Valeu, Simone. Obrigado, querido. Obrigado, Henrique. Muito obrigado mesmo pela presença. Foi muito bom, importante para a gente. Obrigada mesmo. Celso, Muito bom estar aqui. muito obrigado. Obrigado, Henrique. Fica com Deus, Celso. Fica com Beijão. Deus também, meu Beijos para irmão. todos. Tchau. Parece Tchau. que a gente vai fechar a porta, né, Simone? Pois é, né? Deixa eu até parar agora a gravação que eu esqueci. Celso.